3 em 1. 3 olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. 3 em 1. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. 3 em 1, aqui na Jovem Pan. Olá, muito boa tarde. A Jovem Pan, durante todo o dia, faz uma cobertura especial em AM, no YouTube, no Facebook, sobre a greve dos caminhoneiros. E a partir de agora, no espaço do 3 em 1, a cobertura continua também para toda a nossa rede FM. O movimento dos caminhoneiros chegou hoje ao 5º dia e atingiu seu ápice nesta sexta-feira. Governo e caminhoneiros anunciaram ontem à noite um acordo, para suspender a paralisação. Mesmo assim, os protestos continuaram em todo o país. Aqui em São Paulo, não há mais combustível e o que paralisa setores essenciais como segurança e saúde. A Avenida Paulista presenciou também uma manifestação inacreditável. Ela ficou bloqueada por horas por milhares de vans e peruas escolares. Quem toma as faixas da Avenida Paulista agora são os motoboys que resolveram aderir à manifestação. A situação é tão crítica que o prefeito aqui de São Paulo, Bruno Covas, decretou estado de emergência na capital paulista. Outros estados vivem um quadro semelhante, se não pior. Pelo menos 11 aeroportos administrados pela Infraero estão sem combustível. Diante da continuidade dos protestos, o presidente Temer, em discurso no início da tarde, disse ter acionado as forças federais para desbloquear as estradas e nós vamos falar de tudo isso aqui no 3 em 1. Claro, vamos continuar com toda a mobilização da reportagem da Jovem Pan nas ruas espalhadas por todo o país, mas claro, vamos primeiro um alô do nosso time de comentaristas e já iniciando aí com as primeiras impressões sobre esses últimos acontecimentos. Primeiro, boa tarde, Vera Magalhães. Boa tarde, desculpa, cheguei atrasada, estava ali na redação conferindo as últimas notícias com o pessoal, os nossos companheiros já deram boa tarde? Ainda não, vamos lá. Boa tarde, Carlos Andreasa. Boa tarde, Patrick Santos. É para dizer alguma coisa já ou só dar boa tarde? Dá um boa tarde primeiro, depois a gente já entra nas considerações. Boa tarde, aparentemente eu sou o novo Sula Miranda. Vai lá, rei dos caminhoneiros. Ô Marcelo Madureira, boa tarde, Madu. Boa tarde, Patrick. Boa tarde, Vera. Boa tarde, Andreasa. Se é que a tarde pode ser boa para alguém nesse país hoje, né? Pois é. Bom, Vera, começo com você, as suas impressões. Você está acompanhando desde cedo, tudo que acontece no país. A gente vai falar do discurso do Temer, enfim, um caos instalado. Vai lá. Bom, Patrick, abriram a porta do inferno, A verdade, o que aconteceu foi isso. E o ouvinte do 3 em 1 ouviu isso aqui ontem de nós todos. A gente levou paulada de quem estava defendendo essa greve como sendo uma greve patriótica, uma greve contra a corrupção, contra os altos impostos. E o que se viu é que uma pauta corporativa conseguiu fazer o governo ceder em 12 pontos. Ainda assim, a tal trégua anunciada não se concretizou. Os caminhoneiros continuaram obstruindo as estradas, mantendo o grave desabastecimento que assola o país inteiro. E agora aconteceu ainda o que também nós previmos aqui ontem, que foi o alastramento do movimento para outras categorias e outros grupos de pressão que vão usar das mesmas armas para manter a população refém, para fazer com que a vida do país fique paralisada, para fazer com que o governo seja forçado a ceder também em outras pautas, como a extensão para a gasolina dos mesmos subsídios que foram dados ao diesel. E com isso vai se perdendo o ajuste fiscal, vai se perdendo a política de descontaminação política da Petrobras, que era o que vinha sendo feito até aqui, e vai se perdendo também o bom senso. A gente está chegando ao ponto de pessoas já questionarem se haverá eleição, pessoas dizerem que não há clima para se fazer eleição no país e outras sandices do gênero. A gente está vivendo uma escalada da insanidade no país, patrocinada por grupos de pressão, em conluio com políticos populistas que estão usando esse discurso e batendo palma para maluco dançar, e também com o beneplácito de um monte de desocupado que fica nas redes sociais aplaudindo o que não se chega sequer a entender.
É esse o atual estado do país. Gente que não entende nada do que está acontecendo, está no Twitter dizendo, ai, que legal. Gente que está pagando R$8 na bomba de gasolina porque é inocente e útil do protesto dos outros. Proprietário de caminhão que está escondido atrás desse protesto para, na verdade, conseguir reserva de mercado para transportar produto da Conab, para conseguir esse subsídio vergonhoso do diesel, porque é disso que se trata. E as pessoas estão batendo palma, vão pagar o quê? O cacho de banana R$20? É isso que a senhora quer aí na sua casa? A senhora que está postando hashtag intervenção militar já, é isso que a senhora quer? Quer pagar o tomate quanto? R$40? Vai pagar a gasolina mais barata e vai pagar quanto para comer? Vai lá, Andreasa. A greve criminosa, a obstrução do país continua. Quem se surpreendeu? Manés, aqui, ontem, nesse programa, nós nos dedicamos longamente a mostrar o que estava em curso. Se é que a pauta dessa barbárie algum dia foi ao combustível, o preço de combustível, há muito havia deixado de ser, já ontem. É mais um movimento orquestrado com infiltração partidária para investir no caos, paralisar o país, derrubar um governo. Por que não se assume claramente essa pauta? Querem derrubar o governo. Para botar o quê no lugar? Porque esse é um cálculo que quem acha legítimo a pressão por derrubar um governo precisa fazer. Está ruim com Michel Temer? O que virá no lugar? Rodrigo Maia? Quais são ou nós vamos também abrir mão da Constituição, que já não vale coisa nenhuma? O governo errou, tem errado muito. Errou nessa negociação. Elementar não se negocia com quem nos quer derrubar. Mas negociou, cedeu. Isso precisa ficar bem claro. Cedeu o que não podia. Arriscando o ajuste fiscal, jogando a Petrobras novamente no lixo, revitalizando o discurso de petista. Dilma Rousseff hoje se sentiu... Claro, o ambiente é propício para isso, o ambiente de responsabilidade cria as condições para mentira. Dilma Rousseff se sentiu à vontade, não sozinha, já ontem havia isso, para vir a público dizer que não faliu a Petrobras, não. Que é mentira, que na época dela é que era bom, que era legal. Essa barbárie apoiada por setores da direita revitaliza mais uma vez eleitoralmente chances para lulismo, cirismo, seja lá o que for. O governo negocia mal, cede o que não pode. O acordo não é cumprido, é óbvio que não seria cumprido. Nós falamos aqui que não seria cumprido. Porque não se está tratando com quem esteja disposto a negociar. O investimento é no caos. Ao contrário, o governo, ao aceitar essa espúria inacreditável, esse inacreditável subsídio do diesel, dá um recado muito claro para outras categorias, para outros grupos de pressão. Vem que tem! Você, patriota de classe, representante de corporação, de categoria, paralise as estradas, feche o país, interdite o direito de ir e vir. E vem aqui que nós temos dinheiro para lhe dar. E quem paga é o brasileiro, aquele que aderiu estupidamente ou com cálculo a esse movimento, e os que também estão contrários, todos pagarão igualmente. Tira-se daqui para se cobrar lá. É inacreditável que ainda hoje, claro, a não ser aqueles que estão apostando no movimento eleitoral, é inacreditável que haja quem chame isso aí de movimento patriótico, de que haja uma consciência de reforma tributária. Os caminhoneiros estão liderando um movimento contra os impostos no Brasil. É balela. O Marcelo Madureira, suas impressões aí dessa paralisação, desse caos que o país vive. Pois é, existem hoje as vivandeiras do caos, né? Aqueles
que apostam no caos como a saída, uma solução para o Brasil. E o pior de tudo, essas vivandeiras do caos se utilizam, né, do despreparo político das massas, né, de vastas partes, segmentos da população, né, que não tem nada a ganhar com esse movimento, com esse lockout, né? Muito pelo contrário, eles só têm a perder, já estão perdendo no curto prazo, vão perder no médio e no longo prazo. Como disse a Vera, né, as consequências, né, dessa, entre aspas, negociação aí, dessa piscada do governo, tem consequências muito graves. Quando você parte para o desequilíbrio fiscal, quando você passa para desmoralizar o pouco que foi feito no sentido de se recolocar o Estado nos trilhos, como foi o caso da estatal Petrobras. Eu não estou aqui para defender o governo, não defendo o governo. Mas eu digo, esse governo é legal, esse governo ele só é ilegítimo, né? Ele é um governo legal, porém ilegítimo, ele não tem representatividade. E o que você espera do governo fraco? Né? Que tipo de atitude a gente espera de um governo fraco? Né? É o campo ideal para que as vivandeiras do caos atuem, né? São os políticos irresponsáveis, seja de extrema direita, extrema esquerda, os dois estão unidos. Né? Eles estão unidos, né, no mesmo intento, né, de colocar o Brasil no caos. Né? São os empresários que são burros, não existe outro adjetivo, né? Coitado dos quadrúpedes, né? Mas são burros, né? De um pragmatismo cínico e imbecil, né? Querendo tirar partido, né, da fragilidade de um governo, obviamente, frágil, fraco, né, para poder realiar seus lucros, né? E políticos inescrupulosos que a gente tem, que está por trás disso. Eu acho que o governo, se tivesse o mínimo de capacidade, deveria denunciar. Deveriam ser denunciados, né, para a população quem está por trás dessa greve, quais são os interesses que ela tem, e esse apoio ingênuo da população, que não tem nada a ganhar, já está perdendo e vai perder mais na frente. Ninguém tem nada a ganhar com esse movimento, esse lockout. Sabe qual é o problema, Amado? Concluindo... Desculpa, você parou, eu achei que você tinha terminado. Não, só para fechar, Vera, desculpa, mas eu traço um paralelo sinistro com em 1973, com o golpe militar do Chile, né, que o Pinochet subiu ao poder, né, um dos episódios mais sangrentos da história latino-americana, e que tempos depois se viu, né, que quem bancava era a CIA, né, o Henry Kissinger, o Nixon, na época. Veja bem, eu não sou paranoico, não existe nenhuma possibilidade da CIA estar bancando isso, pessoal. Mas só para mostrar que por trás daquela greve que derrubou a Allende, havia uma outra coisa, uma superestrutura muito maior por trás. É preciso que se denuncie hoje na massa que superestrutura é essa. Se é Rodrigo Maia, né? Se é o Cássio Cunha Lima. Eu quero dar os nomes aos bois dos irresponsáveis que estão apostando no caos. Vai lá, Vera, desculpa. Não, eu ia pegar carona quando você falou no lockout, os responsáveis pelo lockout. Já tem várias reportagens hoje, ontem já vi, hoje elas estão muito mais detalhadas para quem quiser ler, para quem está ainda achando que esse movimento é uma coisa do coitado do Pedro e o Bino, que estão lá na boleia de caminhão, passando dificuldade para pagar o seu óleo diesel, saberem que a maior parte do transporte de caminhões hoje é feito por cooperativas e empresas. Cooperativas e empresas que têm uma série de outros interesses para além do simples subsídio do preço do diesel. E é por isso, só por isso, que eles não cumpriram o acordo, continuam interditando as estradas, ponto do governo ter tido de anunciar que vai usar as Forças Armadas para desinterditá-las. Acontece que já tem vários aeroportos parados, acontece que o oxigênio não está chegando nos hospitais, acontece que o preço dos alimentos já está estourando, acontece que tem patriota por aí,
aquele defensor, eu não aguento mais que o governo me roube, que está indo roubar as pessoas na bomba de gasolina, pondo gasolina R$10 e tem idiota pagando. O idiota vai lá, paga e na hora seguinte fala, eu apoio a greve dos caminhoneiros. Percebe o grau de insensatez disso? É um raciocínio que não fecha, é porque as pessoas não estão se pondo para pensar. Se você acha que o governo é corrupto, se você acha que o governo é ruim, se você acha que o governo é ilegítimo e que há muitos tributos, apoie um candidato à presidência que defenda uma reforma tributária razoável e para todos os setores, uma reforma tributária que seja equânime, que não que fique tentando corrigir aqui uma coisa à custa de descobrir um outro lado, porque é lógico que vai ter alguém que vai pagar mais imposto se o diesel estiver pagando menos, isso é o óbvio, o governo não vai arrecadar menos, não pode arrecadar menos, porque tem uma meta fiscal a cumprir. Se você quer um governo que seja menos corrupto, vote num candidato. Temos eleições em outubro. Esse ambiente no país só tumultua o cenário eleitoral. Só mostra que o país não está dando a devida importância para a democracia, que é um bem precioso pelo qual todos deveriam zelar, pelo qual todos deveriam olhar e cuidar, e não apenas ficar bradando palavras de ordem sem sentido nas redes sociais, porque isso só faz o país andar para trás. O crescimento vai ser menor, a inflação vai subir, o dólar vai continuar subindo, os investidores vão olhar para esse país parado na boleia do caminhão e vão levar o dinheiro para longe daqui. Porque quem vai querer investir num país em que não é só segurança jurídica, é segurança de que o seu produto vai chegar a algum lugar. Por falar em governo, Vera, o presidente Temer falou, né? Fez um rápido pronunciamento, 5, 7 minutos, não mais que isso, no início da tarde. A gente tirou um trechinho do que ele disse. Coloca aí, André. Quem bloqueia estradas, quem age de maneira radical, está prejudicando a população e, saliento, será responsabilizado. Vamos garantir a livre circulação. Vamos garantir o abastecimento. O acordo está assinado e cumpri-lo, naturalmente, é a melhor alternativa. Portanto, o governo espera e confia que cada caminhoneiro cumpra seu papel. O governo teve, como tem sempre, a coragem de dialogar. O governo agora terá a coragem de exercer sua autoridade em defesa do povo brasileiro. Ô Andreasa, eu já passo a bola para você. Claro, vocês todos aqui nesse primeiro bloco, né, disseram é um movimento orquestrado, um movimento com interesses de grupos empresariais, a população, de certa forma, embarcou aí nesse movimento. Mas agora, também há você não acha, Andreasa, que o governo também colabora para essa situação, para esse caos todo que a gente está vivendo? E o que você achou desse discurso do presidente Temer? Patrick, o governo negociou. A meu ver, muito mal. Foi generoso na negociação. E generosa não é muito bem a palavra, porque cedeu com o nosso patrimônio, né? Cedeu para muito além do que podia, arruinou as contas públicas, desafiou o ajuste fiscal, que era aquilo que lhe dava alguma força diante do mercado. Deu um bico nisso tudo para tentar fazer cessar essa barbárie, essa greve, essa paralisação criminosa. Não conseguiu. Porque do outro lado, isso precisa ficar bem claro, bater nessa tecla. O outro lado se negou à negociação. Quer mais? É óbvio que quereria mais. Então, diante dessa situação, é o Exército, são as Forças Armadas, a intervenção militar prevista na Constituição Federal, dentro da ordem, que assegurará o direito de ir e vir das pessoas. Aí eu vejo os cínicos falarem assim, mas você pode passar se quiser. Posso, a pé ou no meu carro. Mas se eu pegar um caminhão e quiser passar, não consigo. E não pensem
que nós aqui não vivemos no mundo real. Nós conversamos com as pessoas. Eu recebo as mensagens. Conversei pelo menos com uma dezena de caminhoneiros hoje, autônomos, que me disseram que gostariam de estar circulando, fazendo o seu negócio, mas têm medo, estão intimidados, não conseguem. O direito de ir e vir não é assegurado ao caminhoneiro, não? É só aos outros? Quer dizer que os caminhoneiros vão determinar a categoria em que é possível circular? De caminhão não se pode. Eu estou dizendo isso tudo para chegar ao seguinte ponto. O governo é ruim, é fraco, agiu mal, negociou mal, mas ele é o problema? É o responsável por essa crise particularmente? Pode já ter agravado, eu estou dizendo que agravou. Mas é o responsável pela crise? Que tipo de inversão de valores está em curso no Brasil agora? Esse país foi pro buraco, a maior recessão de sua história ao longo dos 13 anos de golpe, isso sim, contra a economia do petismo, do lulopetismo, resultando no impeachment da Dilma. Destruíram a economia brasileira, acabaram com a Petrobras, faliram a Petrobras. E o responsável por esse estado de coisas é o governo Temer, é o Michel Temer? É isso? De novo essa historinha? Vamos voltar ao caminhoneiro Janot. É o caminhoneiro Fachin. Com aquele papinho de que o PMDB e o Michel Temer eram os responsáveis pela ascensão criminosa da JBS. Protegendo o petismo. Que ficção é essa novamente que se tenta reproduzir no Brasil? Quem se beneficia disso? Os bolsonaristas estão achando que serão beneficiados, estão apoiando essa barbaridade. E não entendem que, mais uma vez, os beneficiados são aqueles à esquerda. O Ciro Gomes, por exemplo, está feliz da vida. O senador Ronaldo Caiado, não é? DEM, conservador, apoiando o movimento criminoso. Não dá, não dá. Marcelo Madureira, qual a culpa do governo nesse caso aí? O que você achou da fala do presidente Temer? Olha, nas circunstâncias, né, veja bem, eu não estou defendendo o governo, mas nas circunstâncias era o que ele poderia e deveria ter feito. Agora, ele só escondeu um fato, quer dizer, não existe almoço grátis. Ao negociar com esse pessoal aí, que eu não sei se ele está negociando com os caminhoneiros, eu não sei, não é o Pedro e o Bino lá, que, como a Vera lembrou, né, da carga pesada, não existe isso. Quem hoje controla os afretamentos de caminhões são as grandes corporações, cooperativas e tal. Os motoristas dos caminhoneiros estão sendo usados apenas como bucha de canhão nesse movimento aí. E estão sendo usados como bucha de canhão, basta você ver, estão promovendo churrascos, né, doação de alimentos. Alguém está bancando essa crise. Então, ao negociar com essa camarilha aí de empresas que controlam o transporte rodoviário, o governo vai ter que tirar de algum outro lugar. Não tem como, não é questão nem de equilíbrio fiscal, porque não existe equilíbrio fiscal. Existe um enorme déficit público em que o governo, qualquer governo, isso aí não é um privilégio do governo do Michel Temer, que, aliás, diga-se de passagem, né, e nunca se deve deixar de lembrar, que era o vice-presidente da Dilma Rousseff, que foi eleita e reeleita presidenta da República, como ela gostava de ser chamada, né? Ele era o vice, ele assumiu porque ela foi empichada por irresponsabilidade fiscal, por incompetência, incapacidade e desonestidade na condução das contas públicas. Foi por isso que ela foi empichada, não foi golpe. Assumiu o vice-presidente Michel Temer, da mesma chapa, vice, né? Agora é o presidente. Ele é um governo fraco, evidentemente fraco, abandonado até pelos aqueles eleitores que o elegeram, quando votaram na chapa Dilma Temer. Ele está fazendo o que lhe cabe, o que lhe pode, na fraqueza que ele tem. Você vê, nós temos julho, agosto, setembro, outubro. Temos 5 meses para eleger. Eu acho que se as pessoas estão insatisfeitas, eu estou insatisfeito, né, eu quero
eleger em outubro, né, deputados, senadores, um presidente da República que me representem e que mudem os destinos do Brasil. Eu não realmente acredito que esse tipo de movimento que está sendo feito aí de lockout seja produtivo na atual momento de insatisfação que os brasileiros vivem. Eu entendo isso. Né? O desemprego absurdo, a violência comendo solta. O Brasil está numa crise que eu lembre, não existe outra comparável. O PIB caiu 10%. Isso só acontece em guerra. O Brasil vive uma guerra. A gente nem começou a sair do buraco, pessoal. Para sair do buraco, a gente vai levar uns 10, 15 anos, se a gente fizer tudo certinho. Então, não é através do caos, né, que a gente vai sair do buraco. Né? Não é através da dissolução do tecido social, né, do quebra, mata, esfola, que a gente vai sair de onde a gente está, não. A gente só vai sair de onde a gente está através do caminho civilizado da política. Quer queiram, quer não queiram. Agora, falando em causa, Vera, claro que você vai falar do que disse o Temer, mas olha só, o presidente da Bican, que a gente até falou ontem aqui, o José da Fonseca Lopes, ele afirmou que o acordo firmado com outras entidades com o governo não conseguirá acabar com a paralisação. Ele disse o seguinte, que pode correr sangue a depender do emprego da força policial, dizendo que vai resistir à força do Exército. Um irresponsável que não foi eleito por ninguém, que ninguém conhece no Brasil, não é porta-voz para falar do país, é um inconsequente, ameaçando correr sangue. Na verdade, hoje uma pessoa já morreu atropelada em Minas, né? Teve isso já, então, portanto, já correu o sangue. Patrick, eu acho que o governo é, sim, de certa maneira, responsável pelo que houve. Ajudou muito a agravar a situação, demorou a reagir, não usou os seus serviços de inteligência para se precaver e prever que isso seria um problema. Os preços do combustível já vinham altos, já havia essa manifestação, essa reivindicação latente, portanto, o governo tinha de ter se antecipado. Teria sido muito mais produtivo negociar uma política qualquer com a Petrobras que não fosse o gatilho diário, por exemplo, de combustíveis, algo que não o forçasse a abrir as porteiras e comportas como fez ao final de 4 dias já do movimento, que foi ceder, e aí ceder mal, como disse o Andreasa. Portanto, o governo que está na lona, está no final, é um governo que já não tem meios para se recuperar e não tem apoio nem na sociedade, nem no Congresso. Sim, contribuiu muito, muito para agravar a crise e deixá-la chegar onde chegou. Essa disseminação do movimento por outras categorias, parando avenidas dentro das cidades e não só estradas, tem todo o cheiro de junho de 2013, quando se começou um protesto por conta dos 20 centavos no preço da tarifa de ônibus, e isso se alastrou para uma pauta difusa de reivindicações. Agora as pessoas estão associando de uma maneira bastante enviesada corrupção, preços dos impostos, insatisfação com o governo, com essa pauta corporativa dos caminhoneiros. Vamos ver onde isso vai parar. Falando em lona, Vera, que você disse que o governo está essa situação tá na lona, com esse time também de ministros lá em Brasília vai ser difícil. Nesse exato momento acontece uma coletiva, é isso, Bob? Uma entrevista coletiva lá em Brasília, o Eliseu Padilha falando. Vamos colocar um trechinho ao vivo e eu já passo a bola para você, Andreasa. Vai lá. O início do processo de cessação das interrupções das rodovias, ele está acontecendo com menor velocidade, menor intensidade que o esperado. O presidente Temer decidiu que nós deveríamos garantir o suprimento de alimentos, suprimento de medicamentos, suprimento da manutenção das atividades da sociedade como um todo. E que isto pudesse contar especialmente na garantia dos suprimentos de gêneros alimentícios, de produtos de medicamentos, de combustíveis, que pudessem contar, se necessário, com o apoio das forças federais. O presidente determinou que assim acontecesse, entregou a coordenação desse processo ao general Sérgio Etchegóin, e é a ele que nós vamos ouvir imediatamente, que ele vai dar noção de qual é a atividade desse grupo e a forma de atuação. Com a palavra, o ministro Etchegóin. Boa tarde a todos.
Nós estamos trabalhando desde ontem, desde hoje cedo, melhor dizendo, na organização na coordenação, na integração de todo o esforço do governo de assegurar o abastecimento de itens críticos à população. Nós temos diversos relatos de hospitais com carências. Os nossos aeroportos todos conhecem, o Brasil não pode ficar isolado sem os voos internacionais, que não transportam só gente, mas mercadorias e outros itens. Nós temos que assegurar o pleno funcionamento, por exemplo, dos sistemas de tratamento de água, e já havia risco desse sistema em algumas cidades muito importantes do país cair por falta de insumos. Então, a antecipação de uma restrição ou de dificuldades ou de sofrimento ainda maior à população é o nosso grande objetivo, né? Que nos antecipemos, temos condições de não antecipar isso e garantir que esse suprimento continue ou se normalize no prazo mais curto possível. Todas as senhoras e os senhores têm. Bom, a gente continua acompanhando o Etchegoyen. Gaguejam. O que esses caras estão falando, gente? Estão falando de uma... Não sabem o que está acontecendo no país. Mas é o que eu falei. Com esse em que mundo eles estão vivendo? ONU, com esse time não vai sair. Esses caras podem até ser bons em outra coisa. Articulação política, sei lá o que esses caras sabem fazer. Mas para comunicar, são péssimos. É um sinal de indigência do governo, de fim de festa desse governo, colocar esses senhores para falar com a população. Ninguém entende o que eles estão dizendo. Ninguém nem os conhece, né? O que a população espera? A população de verdade do Brasil, não a que está em rede social, surfando onda, apostando no caos. Que as mercadorias, que os produtos possam chegar nos mercados, nas farmácias. Então é o seguinte, gente boa, nós somos o governo e nós estamos aqui para dizer que isso vai acontecer. E que, se for o caso, usaremos a força. E ponto final. Porque eu acho, só para divergir da Vera, eu sei que é uma especulação necessária, mas por que eu não vejo 2013 possível? Naquela ocasião, também orquestrada, é verdade, não foi um movimento de categorias, de classes. Tampouco houve obstrução de estrada. A continuação classista de um movimento que interdita o direito de ir e vir e que limita a circulação, portanto, de bens necessários, fará, e eu aposto que fará, causará uma reversão de sensibilidade na população. É questão de tempo para que o brasileiro de verdade sinta repúdio pelo que está em curso no Brasil. E a coletiva continua lá, daqui a pouco a gente traz mais um trechinho. Aliás, o time todo lá, né? Também o Marum, aliás, ele deu uma entrevista hoje aqui ao Jornal da Manhã, foi hilário. Ele disse que a população deveria aplaudir o governo. Ele vive numa outra dimensão, não tenha dúvida. Mas eu já passo para você, Vera, só tem um chamadinho... Só um minutinho, Madu. Falaram do Carlos Marum. Ah, é verdade. Eu já passo para você, Madu, porque eu tenho uma chamada aqui da Avenida Paulista. Ele é meu protegido. Deu uma chamada aqui da Avenida Paulista, o Marcelo Matos, que também vem acompanhando todos os desdobramentos aqui na cidade de São Paulo. Pelo que eu tô vendo aqui pelas imagens, a Paulista foi desbloqueada, Marcelo? Qual a situação agora aí? Olá, Patrick, Andreasa, Vera e também Madureira, ouvintes internautas desse programa dos 3 em 1 na Jovem Pan. Nós falamos aqui da Avenida Paulista, como você disse, de frente à sede aqui da Petrobras aqui em São Paulo, que é alvo de manifestações desde ontem, né? Hoje nós tivemos os transportadores escolares que posicionaram suas vans aqui ao longo do dia, no início da tarde, e permaneceram aqui até o final da tarde, praticamente interditando a Avenida Paulista no sentido do Paraíso, e depois chegaram os motoboys no outro sentido e ficaram também aqui um bom tempo e saíram e permanecem aí, pretendem permanecer nas marginais e avenidas aqui principais de São Paulo. Nós percorremos hoje a capital,
há um total praticamente desabastecimento dos postos, a preocupação das pessoas também com o desabastecimento nos supermercados, uma corrida de fato às compras, uma sensação de que o governo não tem poder para reverter essa situação rapidamente, então há todo um receio por parte da população. E agora ouvimos o ministro falar em precaução. A precaução já passou, né? Agora é socorro mesmo, o que o governo pode tentar oferecer para a população voltar, evidentemente, ao abastecimento. Mas, Patrick, também a movimentação nos ônibus, hoje tivemos a redução aqui da frota. A cidade viveu um dia muito atípico, trânsito muito bom, porque as pessoas estão com receio de sair, querem economizar o combustível de fato, só sai quem pode, quem anda de metrô, trem. E também há uma mudança já nas saídas aqui para São Paulo, ônibus que vão para o Nordeste não estão saindo, há uma periodicidade menor, há toda uma preocupação de fato com o transporte para fora de São Paulo. E, evidentemente, não se sabe quando nós teremos a normalização. Houve a expectativa de hoje, mas estamos, ao que parece, longe disso. Mas a Paulista, Patrick, como você disse, está liberada e, portanto, agora vamos acompanhar os desdobramentos, porque isso parece que não vai ser resolvido tão facilmente como o governo falou ontem. Só faltou combinar com os caminhoneiros. Patrick. Legal, Marcelo, daqui a pouco você volta com mais informações, mas aliás, uma informação importante, tem muita gente perguntando aqui, não tá transmitindo no YouTube, no canal do 3 em 1 no YouTube? Não, como nós estamos numa transmissão desde cedo, né, desde o Jornal da Manhã, você nos acompanha agora no canal do YouTube da Jovem Pan News, né? Então você entra lá no YouTube, na Jovem Pan News, e aí você nos assiste, tá bom? Porque a gente vem numa transmissão já desde as 7h30 da manhã, então nós estamos neste canal, mas muita gente na dúvida, a Vera inclusive está comunicando aqui pelas suas redes sociais, porque tem muita gente perguntando. Ô Madu, eu vou voltar com você, mas primeiro eu tenho que fazer um rápido comercial e a gente já volta, enquanto isso acontece lá em Brasília, ainda entrevista coletiva. Vai lá, Perfeito. André. Jovem Pan, nosso produto é a credibilidade. Jovem Pan discute economia, a economia brasileira em perspectiva. Em ano de eleições, economistas, empresários e consultores debatem as estratégias de política econômica que devem ser adotadas para garantir o crescimento sustentável de longo prazo. Com a presença de Guilherme Afife, presidente do Sebrae, Henrique Meirelles, ex-ministro da Fazenda e pré-candidato, Zeina Latif, economista-chefe da XP Investimentos. Dia 28 de maio, a partir das 8 horas, no Tivoli Mofarrege. Oferecimento XP Investimentos. Assessoria de verdade, sem custo. Abra sua conta. Rodeio 60 anos apresenta Minha História com o Rodeio. Nas palavras da arquiteta Chiara Ferro. Nós abraçamos o desafio de renovar uma casa com 60 anos, tão presente na história dos paulistanos. Além da preocupação com a reforma do bar e do restaurante, a atenção com as necessidades dos colaboradores era vital. Uma sala para treinamento e o outro um ambiente para academia. Equipado, humanizado com gramado, enfim, um local muito agradável para a prática de exercícios e lazer de todos os colaboradores do rodeio. Rodeio, Jardins e Iguatemi. Ela é espetacular, ela é a titular. De quem estou falando? Da cerveja Proibida, a cerveja número 10. Proibida é a cerveja que você convoca para ver seu futebol em casa ou no bar com os amigos. Proibida é espetacular, é a titular, é a cerveja número 10. Mas olhe fair play, beba com moderação. Sebrae, empreendedorismo que transforma. Há quase meio século, o Sebrae apoia o empreendedorismo que transforma velhos modelos e faz surgir uma nova economia, mais criativa e colaborativa. Diariamente, o Sebrae apoia os empreendedores que transformam seus sonhos em realidade. Sebrae, empreendedorismo que transforma. Saiba mais em sebrae.com.br ou 0800 570 0800. Fórum Mitos e Fatos. A Jovem Pan discute economia. A Jovem Pan realiza na próxima segunda-feira, dia 28, o seminário Mitos e Fatos, Economia Brasileira em Perspectiva, com a abertura do ex-ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e do presidente do Sebrae, Guilherme Afife Domingos. Entre os debatedores, Zeina Latif, Carlos Langoni, Adriano Pires Rodrigues e os economistas que colaboram na formulação de programas de candidatos à presidência, Ricardo Paes de Barros, José Roberto Mendonça de Barros e Mauro Benevides Filho. Segunda, no Tivoli Mofarrege. Mitos e Fatos. Jovem Pan discute economia. Acompanhe ao vivo pelo Facebook e pelo YouTube da Jovem Pan. Ou acesse jovempanmitosefatos.com.br. Mitos e Fatos Jovem Pan discute.
Economia. Oferecimento XP Investimentos. Assessoria de verdade, sem custo. Abra sua conta. De volta com o 3 em 1, continua a coletiva lá em Brasília. Tem mais uma aqui do Etchegoin, que a gente não entende nada. Eu tirei um trechinho aqui, Madu, já passo para você. Ele está dizendo o seguinte: nós esperamos chegar rapidamente na normalização, estamos chegando muito próximo disso. Não estou entendendo aqui. Dessa forma, o governo coloca todos os instrumentos em condições de serem empregados. Não em todas as contingências que aparecem, mas apostar sempre na percepção de que o caminho que tem que ser tomado é o caminho da negociação, da concertação, para que possamos pacificar e atender reivindicações que foram consideradas justas. Traduz aí, o Madu, vai lá. Olha, é curioso, porque esse governo realmente é muito ruim. É ruim pra caramba. Mas tem dois caras ali que prestam, eu vou dizer pra você, é o Raul Jungmann e o Sérgio Etchegoin. E o que está claro pela sua entrevista, pelas gaguejadas e tudo, é que o governo foi pego no contrapé. Até a área do Sérgio Etchegoin, que seria a área de informação, a Vera já falou isso, como é que um governo... Né? Não tem a informação do que está ocorrendo, né? Não tem os canais de informação que todos os governos têm, todos os estados têm, é fundamental para você poder governar, que não preveniu, né, as autoridades do que estava ocorrendo. Eu falei, engraçado, eu que não sou porcaria nenhuma, falei anteontem, olha, essa greve está me cheirando estranha. Eu falei no final do programa. Não deu outra coisa. É o feeling, é você perceber. É que não fecha Lé com Cré. E o governo foi pego totalmente no contrapé, está no córner, e não sabe o que fazer. Agora, o conteúdo do discurso dele é mostrar o seguinte: numa sociedade civilizada, você chega, né, a denominadores comuns através de negociação civilizada, conduta civilizada. Fechar a estrada, queimar pneu, fazer lockout, isso não é conduta civilizada. Não é conduta política. Né? Ameaçar essa basófia aí desse pseudo-líder dos caminhoneiros que diz que vai correr sangue, isso é papo furado, velho. É papo furado. Né? O cara tá jogando com o que não tem. A única coisa que ele quer é assustar a população. E a gente não vai cair nessa. Agora, as pessoas agora reclamam, né? De uma das poucas... devia ser preso, claro. Agora, devia estar preso. Devia estar preso. Devia, você tem razão. Devia ter razão, o cara está tocando... Isso é ato de terror, isso é ato terrorista. Você usar um pseudo cargo que você tem de presidente de uma qualquer organização de caminhoneiros, dizer que vai correr sangue, isso é ato terrorista, é ameaça. Mas voltando aqui, Andreasa, uma das poucas coisas que esse governo fez de certo é colocar o Sérgio Parente na Petrobras. É uma empresa que é de capital aberto. O Pedro Parente na Petrobras, obrigado. O Pedro Parente na Petrobras, que é uma empresa de capital aberto, negociada em bolsa, não só no Brasil, que tem milhões de acionistas minoritários, milhões de brasileiros que pegaram o seu fundo de garantia de tempo de serviço, pegaram e para aplicar em ações da Petrobras, que os governos do PT, em conluio com o MDB, trataram de roubar, de esculhambar, de quase que falir a Petrobras. E você colocou lá um camarada competente como Pedro Parente, que conseguiu em pouco tempo, você vê como é, né, o que é a gestão, o que é a competência, recuperar a companhia. Né, recuperar a companhia, para isso usando apenas as leis de mercado. As leis de mercado, aí vem a população, né? A população, eu me lembro, hoje falam da Petrobras, antigamente falaram também da ESSO, né? Da Shell, né? O povo multinacional, como falava o Brizola, né? Da ESSO, da Shell, querem sufocar o varejo. Agora é a Petrobras. Petrobras é uma companhia aberta. A Petrobras tem que agir segundo a lógica do mercado. Vocês querem o que? Transformar a Petrobras em PDVSA, igual na Venezuela? Vocês querem a Venezuela, isso? As pessoas hoje que estão apoiando esse movimento querem transformar o Brasil em Venezuela. Petrobras vai ser igual a PDVSA. É essa a ideia?
Agora, realmente, só para concluir, voltando, né, o que se espera de um governo em que o articulador político, né, o Carlos Marum, meu amigo, né, todo mês ele me paga uma grana para eu falar bem dele, né, mas o que você espera de um governo que o articulador político é o Carlos Marum, que, pô, se cair de 4 não levanta. Patrick, com todo respeito, inclusive, aos quadrúpedes. Patrick, tem também uma grande omissão por parte dos candidatos do chamado centro, né? Cadê? Aliás, ninguém falou. Cadê esse pessoal? Cadê o Geraldo Alckmin? Cadê a dona Marina Silva? Boa, Vera, boa. O governador de São Paulo também não falou. Cadê esse pessoal? Cadê o João Amoedo? Esse fez um post ainda sensato no Facebook dele. Mas cadê essas pessoas para chamar as pessoas à razoabilidade e dizer que haverá uma eleição sim em outubro, que as eleições estão asseguradas? Cadê o presidente do TSE? Para dizer que as eleições estão asseguradas no Brasil, que haverá eleições no dia 7 de outubro de 2018, queiram ou não as vivandeiras do atraso, que haverá eleições livres. Cadê os candidatos para dizer em seu próprio interesse contra essa escalada retórica dos que pedem intervenção militar já, ou o que quer que seja? Estão na muda, estão quietinhos, estão ali acoelhados, como a gente costuma dizer aqui, com medo de contradizer essa greve, porque existe um suposto apoio a essa greve, em vez de desmistificar o que está em curso, sabe? Fazem declarações que acabam ajudando na mistificação. Governadores de estado que começam as suas declarações dizendo: o movimento é legítimo mais, o movimento é legítimo mais. Depois, quero ver, na hora que forem exigir, a próxima exigência, sabe qual é, senhores governadores? Retirar o ICMS dos combustíveis. E aí? Como que os senhores vão fazer para fechar suas contas? Porque enquanto do governo federal, tá todo mundo achando legal. Depois, quando chegar no deles, foi assim em 2013. E é por isso que eu vejo semelhanças. Os movimentos vão se espraiando. E se agora são categorias organizadas que estão indo às ruas, o que garante que amanhã ou depois não serão outros black blocs, etc., indo às ruas pedir uma pauta difusa que inclua o Fora Temer, intervenção militar já e o que quer que seja. Nada garante. Esse movimento está ganhando contornos que a gente aqui não tem condições de prever todos. Porque está virando uma caixa de Pandora que foi aberta e de lá saem os pecados do mundo. Diga. Você tem razão. Porém, o Fora Temer e a intervenção militar já estão presentes. A diferença é que essa manifestação, para além de ainda ser de classe, de categoria, e é evidente que pode mudar, né, evoluir, ela também ainda não é urbana. Ela ainda é periférica. Essa é a diferença ainda Paulista, em relação a 2013. Avenida Paulista parada. Pois é, Vera, mas ainda não é o coração, ainda não é o coração da crise. Isso pode mudar. Isso é um ensaio, mas ainda é uma coisa periférica. Precisamos observar, você tem razão. E você falou outra coisa muito importante sobre a covardia dos políticos, candidatos ou não. Isso decorre da situação em que a atividade política foi colocada no Brasil. Eu tenho falado sobre isso aqui. A atividade política não tem mais legitimidade. Foi criminalizada, banalizada. Os próprios políticos também são responsáveis por isso. Eles não têm mais representatividade. Tem medo. A política está acoelhada. E aí dá nisso. Nenhum governador tem coragem. Por isso que é ridículo também o presidente da República chamar os governadores com as suas forças de segurança regionais a tomarem parte nisso. Eles não têm força, eles têm menos força que o Michel Temer. Porque a política está arruinada no Brasil. E quando, eu repito, eu tenho falado sobre isso aqui há meses, quando a política está arruinada, criminalizada como está, ilegítima como está, é o cenário perfeito, as condições perfeitas para a ascensão dos oportunistas, dos chamados outsiders, daqueles salvadores da pátria, personalistas. A situação é muito perigosa porque esse movimento criminoso, grevista, é autoritário. E autoritarismo chama autoritarismo.
Bom, vamos fazer mais uma parada, a gente volta pro último bloco para as considerações finais aqui do nosso time. Vai lá, André. Não importa o caminho que você escolher, a COFAP acompanha você. Terra, asfalto, curvas, retas, subidas, descidas, cidade ou campo. Mais de 66 anos de estrada, produzindo os melhores amortecedores para chegar ao destino com conforto e segurança. Não existe obstáculo para a nossa qualidade. Amortecedor COFAP, o melhor amigo do carro e do dono do carro. Ela é espetacular, ela é a titular. De quem estou falando? Da cerveja proibida, a cerveja número 10. Proibida é a cerveja que você convoca para ver seu futebol em casa ou no bar com os amigos. Proibida é espetacular, é a titular, é a cerveja número 10. Mas olhe fair play, beba com moderação. O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan pelo WhatsApp 11 931 17 0620. Esse é o WhatsApp da Pan. 11 931 17 0620. É o ouvinte cada vez mais conectado com a Jovem Pan. Sebrae, empreendedorismo que transforma. Há quase meio século, o Sebrae apoia o empreendedorismo que transforma velhos modelos e faz surgir uma nova economia, mais criativa e colaborativa. Diariamente, o Sebrae apoia os empreendedores que transformam seus sonhos em realidade. Sebrae, empreendedorismo que transforma. Saiba mais em sebrae.com.br ou 0800 570 0800. Ouça a Jovem Pan a toda hora e em qualquer lugar. Com o aplicativo da Pan, você pode assistir mais de 12 horas de programação ao vivo, jornalismo de primeira, política e tudo sobre o seu time do coração. Ouça a Jovem Pan News, a Jovem Pan FM e as afiliadas da Pan de todo o país. Tudo ao alcance de um toque. Baixe agora. É o do ícone vermelho, disponível para todos os smartphones. Jovem Pan. Nosso produto é a credibilidade. Estamos de volta aqui para o último bloco do 3 em 1, para as considerações finais. Depois a gente vai ouvir também a participação dos nossos ouvintes. Uma informação que chega agora, Vera, situação muito complicada e, de fato, isso traz uma preocupação geral, que essa paralisação atinge farmácias e hospitais e transporte, inclusive, de pacientes pelo país. Aqui no estado de São Paulo, a Santa Casa de São Carlos e o Hospital Samaritano de Sorocaba cancelaram todas as cirurgias que estavam marcadas a partir desta sexta-feira. Os estoques de insumos hospitalares estão totalmente zerados. Parabéns aos envolvidos, parabéns a você que está aí na sua casa. Parabéns, vagabundos. Hashtags irresponsáveis de coisas que você nem entende. Presta atenção no que está acontecendo no seu país. E vamos ver se até segunda-feira, com o agravamento desse quadro nacional, as pessoas começam a cair em si, Patrick. Eu tenho dúvidas. Acho que a gente está vivendo uma escalada da insanidade. Espero que a sua mãe e sua filha, seus filhos não precisam de uma operação de emergência no final de semana. E, Vera, eu descobri quem é o ministro dos transportes. Nós falávamos aqui, é o Walter Casimiro. Ministro dos transportes não foi visto na crise dos transportes. Não se sabe quem é esse senhor. Pois é. Aliás, vários ministros da... Entrega esse ministério para um caminhoneiro. Aliás, bota lá na Câmara 300 caminhoneiros e aí a gente vai aprovar a reforma tributária, porque não é a pauta deles essa, e bota no Ministério do Transporte também, que vai resolver o problema. Patriotas. Ô, Madu, vai lá suas considerações finais, depois a gente vai chamar aqui os nossos ouvintes. Eu só faço um chamamento, né, para os brasileiros, para a convergência, para a calma, para a serenidade, para a gente examinar, as pessoas examinarem cuidadosamente o que a gente está vivendo, né, terem uma conduta a mais serena possível. Né? Não se deixem, né, levar pelos profetas do caos, né, por aqueles que só têm a ganhar com o caos, sejam eles da extrema esquerda, da extrema direita. Né? Essa é a grande lição do século XX. Nenhuma ideologia totalitária, ditatorial, né? A salvação, pessoal, a solução está na democracia e na civilização. Só isso. Só uma última informação, Patrick, antes da gente chamar os ouvintes. O ministro Raul Jungmann, aí nessa coletiva, disse que a Polícia Federal já vai interrogar e investigar o envolvimento de empresários na estimulação
dessa crise, o que tornaria a greve não uma greve, mas um lockout, que é quando uma manifestação é induzida por patrões, por empregadores. Que é proibida por lei. É proibido por lei. E aí, bom, quem sabe aí a ficha cai, né? Mas são as duas coisas, lockout junto com greve criminosa. São as duas atividades criminosas. Estão de mãos dadas, não é uma coisa ou outra. Greve de autônomo também não pode pela Constituição. Bom, a gente... Muitas mensagens chegando, né? O Bob, inclusive foi difícil da gente tirar aqui, mas acho que a gente consegue pelo menos duas mensagens de ouvintes participando aqui do 3 em 1. Coloca aí, André, vai lá. Boa noite a todos dos 3 em 1. Meu nome é Giliade, falo aqui de Guarulhos. Vejo essa manifestação como um ato muito legítimo. Infelizmente, nossos governantes não pensam na gente. Com essa alteração de todo dia do combustível, do diesel, esse jeito da Petrobras controlar, infelizmente não dá para o povo brasileiro. Boa tarde, 3 em 1, boa tarde, Jovem Pan. Olha, aqui quem fala é Luiz Mauro, eu estou falando de Presidente Epitácio, interior de São Paulo. E por aqui também a situação está difícil, não tem combustível nos postos de gasolina. Os supermercados já estão numa situação crítica, as pessoas se apavoram. E eu vou fazer um apelo aos caminhoneiros deste Brasil que estão nessa paralisação. Gente, vamos pensar no Brasil. Pensem no Brasil. Vocês estão atrasando o país. E não é isso que a gente faz para andar para frente. Vamos pensar no país, vamos pensar no Brasil. Vocês estão levantando uma bandeira que não é a bandeira democrática do Brasil. Prestem atenção, vocês estão favorecendo partidos políticos e políticos de plantão que querem só o mal desse país. Vamos acordar, gente. Partiu para cima, Brasil para frente. Aí, bons depoimentos aqui na reta final do 3 em 1. Rapidamente, Vera, antes de a gente chamar a música, o que dá para projetar? Você acha que isso deve seguir à noite? Você tem alguma informação? Não me arrisco, Patrick. Não me arrisco porque eu realmente cobri muito de perto os protestos de 2013 e eles foram indo numa escalada geométrica. E eu temo, de verdade, que a gente esteja diante da situação. Já ouvi isso, inclusive, desses atônitos políticos que também estão com esse temor. Porque é uma coisa que começa num ponto, parece sempre uma pauta isolada, uma reivindicação isolada e se alastra como um rastilho de pólvora. Então eu não me arrisco a prever. Estou de plantão no fim de semana, pode me chamar para o Jornal do Plantão, estarei a postos. Ô Andreasa, a música é por tua conta hoje. O que você escolheu? Eu nunca ouvi, não sei o que canta, mas eu pedi uma música da Sula Miranda, a musa, rainha dos caminhoneiros. Grande Sula! Vamos lá, Brasil! Caminhoneiro do amor, é isso? Deve ser, não sei. Vamos lá. Tchau, gente. Tchau, Madu! Olha que beleza, ó. Olha a afinação, olha a afinação. Tô à disposição aí. E, ó, recado importante. Tchau, qualquer coisa que precisar, tamo aí. Deixa eu só dar um recado importante. A transmissão continua aqui com Pingos nos Is e depois toda a equipe de jornalismo da Jovem Pan, tá bom? Tchau, gente! Um abraço. Beijo. Até logo mais. Bom fim de semana, pessoal. Tchau, tchau. Que a sua viagem logo chega ao fim. E vai.